Olá, irmãos. Você já imaginou um culto com louvores fúnebres? Será algo bem diferente, não é mesmo? E normalmente os grupos de louvores, eles cantam músicas alegres. Todavia, por muito tempo os judeus entoaram uma canção fúnebre, relembrando um passado marcado por dor e perdas. E o livro de Lamentações era esta canção. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito ao canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça o seu comentário. Eu sou o pastor José Lauro e sejam todos bem-vindos ao canal. O livro de hoje que nós estaremos comentando é o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. E nesta lição nós vamos estar vendo que paradoxo existe entre o clima de aparente tristeza no livro de Lamentações com as verdades reveladas que vão nos fazer exaltar o nome de Deus, sendo possível enxergá-los nos momentos mais complexos da nossa existência. E nós vamos estar dividindo o livro em tópicos. O primeiro deles é o título. Lamentações é um dos nomes mais tristes atribuídos a um livro bíblico. Todavia, o título vai retratar o teor da mensagem que está escrito nele. Em sua língua original, em hebraico, ele recebe o nome da primeira palavra, erá, cuja tradução é como. Esse termo foi utilizado para começar os capítulos 1, 2 e 4. E posteriormente alguns rabinos passaram a empregar a expressão kirô, que significa lamentos fúnebres ou lamentações, para estar se referindo a este livro. E esta é a origem do nome que atualmente aparece nas versões portuguesas da Bíblia. Há um versículo que elucida bem este título. É o capítulo 5, e versículo 15, que diz assim: cessou o júbilo de nosso coração, reverteu-se em lamentações a nossa dança. E quem seria o autor do livro de Lamentações? À semelhança de muitos livros do Antigo Testamento, o autor de Lamentações ele é incerto, porque não há qualquer menção direta no texto. Todavia, o nome mais cogitado é o do profeta Jeremias. Normalmente, o livro é até chamado de Lamentações de Jeremias. Mas por que Jeremias? Existem alguns indícios que apontam Jeremias como o provável escritor. Primeiramente, somos informados que ele já tinha composto uma lamentação em memória ao rei Josias, segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 25 diz isso, o que mostra sua habilidade para escrever este estilo literário. Outro fator é que Jeremias vivenciou a destruição de Jerusalém pela Babilônia, um fato que é descrito com riqueza de detalhes tanto no livro de Jeremias quanto em Lamentações, o que mostra uma coerência literária entre ambos. E nestas duas obras, o autor chora copiosamente por causa de um mesmo fato, que é a ruína de Jerusalém. Jeremias 8, 21 e 22, 9, 1 e 18 e Lamentações 3, 48 e 49 nos mostram isso. Talvez ninguém melhor do que Jeremias estivesse preparado para escrever essas lamentações quanto à caracterização emocional, interesse espiritual e a expressão literária que nós vemos no texto. O terceiro tópico seria o contexto literário, aliás, o contexto histórico. O ambiente em Lamentações é um ambiente caótico. O templo e os muros de Jerusalém foram completamente destruídos. Os objetos de ouro foram saqueados. Havia muitas pessoas mortas, outras foram levadas para trabalhar na Babilônia, conforme a gente vê em Lamentações 1:3. Então, a esperança e os sonhos se esvaíram. A cidade, o culto e os sobreviventes vivenciavam a pior crise de sua história. E é nesse ambiente em que não havia clima para os jovens cantarem e nem espaço para alegria,
este é o cenário que vai estar envolvendo o livro de Cantares. E nesse livro de Cantares nós vamos estar vendo cantos fúnebres que descrevem de modo doloroso e poético a destruição de Jerusalém pelos babilônicos e os acontecimentos que se sucederam a essa catástrofe nacional: fome, sede, matanças, incêndios, saques e o exílio forçado. Depois nós vamos estar vendo qual foi o gênero literário em que foi escrito o livro de Lamentações. Nesse trabalho inserimos Lamentações entre os livros poéticos por uma razão. Trata-se de uma canção poética muito bem elaborada, em forma de acróstico. Cada versículo corresponde a uma das 22 letras do alfabeto hebraico. O livro passou a ser cantado anualmente em Israel, pois seu formato em acróstico facilitava a memorização. Os capítulos 1, 2 e 4 possuem exatamente 22 versículos, cada um fazendo alusão a uma letra hebraica. O capítulo 3, por sua vez, subdivide-se em 66 versículos. Cada 3 versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E somente o capítulo 5 não foi elaborado em forma de acróstico, pois se trata de uma oração. E quais são as verdades que nós podemos encontrar em Lamentações? São inúmeras, mas nós destacamos aqui 4. A primeira delas, que a desobediência traz graves consequências. Lamentações é uma reflexão sobre um dos episódios mais trágicos da história do povo de Deus. Por diversas vezes, o Senhor tentou convencer o seu povo sobre a necessidade de uma conversão genuína, marcada pelo abandono radical do pecado. A gente tem inúmeras passagens, por exemplo, Isaías 1, 13, 17, Jeremias 13, 18, Joel 2, 12, 13, Miqueias 6, 6, 8, são alguns dos exemplos. Mas as pessoas eram obstinadas e resistiam com veemência aos profetas de Deus. Os moradores de Jerusalém pensavam que a cidade nunca seria destruída, afinal, lá estava construído o suntuoso templo de Salomão, e nele estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Realmente, Jerusalém não pensava no seu fim. Lamentações 1:9 diz isso. Eles abusavam da misericórdia de Deus e desprezavam a iminência do julgamento divino. A autoconfiança foi uma pedra de tropeço àquelas pessoas. E Deus permitiu que Jerusalém, que é a cidade da paz, fosse arrasada por uma guerra, para justamente mostrar-lhes que a única segurança que possuíam estava em um relacionamento íntimo e exclusivo com Deus. E o escritor de Lamentações vai ressaltar em vários momentos que o exílio só ocorreu por causa da desobediência. Capítulo 1, versículos 5 e 8, capítulo 3, versículo 39, e o capítulo 4, versículos 6 e 13 mostram isso. A segunda verdade em Lamentações é que Deus é justo e fiel. Ao mesmo tempo em que lamenta toda a humilhação vivida, cujas marcas ficariam por toda a história, o escritor consegue perceber a ação de Deus em toda essa situação. Foi por uma intervenção divina que o exílio aconteceu. E não obstante as perdas, escassez de recursos e também o grande sofrimento, Lamentações destaca que Deus é justo e grande a sua fidelidade. Lamentações 1:8 e 3, a parte B do versículo 23. Duas ideias distintas, mas relacionadas, ajudam a unificar o livro de Lamentações. A retidão de Deus exige que o pecado seja castigado. A fidelidade divina exige que as promessas feitas ao crente sejam mantidas. Qual seria a importância da fé em tempos de crise? Essa seria uma outra verdade de Lamentações. O livro de Lamentações, como era de se esperar, de um canto fúnebre, é marcado por choro. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículos 48 e 49 mostram isso. E nesse cântico cheio de emoções, Jeremias, com os olhos cheios de lágrimas, externa em algumas estrofes que a fé genuína não pode ser suplantada pelas crises.
Como no capítulo 3, em que o escritor, mesmo mergulhado em lágrimas, mantém uma fagulha de esperança afirmando: até que o Senhor atente e veja desde os céus. Então, ele tinha a esperança, ele tinha a fé, mesmo no momento de crise. E o último ponto aqui que nós colocamos como verdades e lamentações é: apesar de tudo, Deus reina. Nunca faltou em Jerusalém um rei, desde que Saul ascendeu ao trono por volta do ano 1050 a.C. E com a morte de Saul, a dinastia de Davi assumiu a direção até a derrota para a Babilônia no ano de 586 a.C. Na época em que Lamentações foi escrito, a nação estava vivendo uma situação nova. O palácio real estava queimado e não havia mais um rei em Jerusalém. Segundo Reis 25:9 e Jeremias 39:8 confirmam isso. Não obstante, enquanto Jeremias orava por um momento, tirou os olhos do trono real que estava destruído e visualizou que ainda havia um rei soberano assentado em um trono inabalável, cujo governo é perpétuo. Lamentações 5:19 confirmam isso. A esperança renasce quando tiramos os olhos da terra e os projetamos nos céus. Por isso, nós chegamos à seguinte conclusão: de que, semelhante a Jeremias, temos muitos motivos para lamentar. Lamentamos pela apatia espiritual que muitas vezes toma conta da igreja, pela queda de líderes, pela falta de intimidade com o Espírito Santo, pela má administração de nosso tempo, pelos relacionamentos esfacelados pelo pecado, pela incapacidade de pregarmos o Evangelho com nosso bom testemunho, pela imoralidade e injustiça que crescem em nossa vida, em nossa nação, e os dias maus. Mas temos a nosso favor as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Por isso, é por essa misericórdia divina que nos movemos, cantamos, servimos e nutrimos uma esperança inabalável. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.